Fala, Bate-Pops! Mais uma vez a gente trazendo personalidades, assuntos interessantíssimos, inclusive esse assunto foi solicitado por esse rapaz que está aqui do meu lado, porque a pauta de prevenção, de combate e de novas tecnologias vem crescendo bastante, principalmente contra o combate ao câncer, né, seu Paulo? Com certeza, e o câncer hoje, talvez hoje não, a maior incidência de mortes, pessoas vítimas de câncer, tem aumentado assim assustadoramente, né, doutora? Então, a gente recebe no Bate-Pops, já está aqui conosco, Carone Alves Lima, ela que há 11 anos é nutricionista oncológica, representa o CRIO, essa empresa que vem fazendo um trabalho fenomenal. Eu dei que me dou por gente, eu já conheço o trabalho deles. A Carone é especialista em nutrição oncológica pela CBNO do Rio de Janeiro, personal da área de clínica e domiciliar pela NTR no Paraná, preceptora de residência em cancerologia pela Escola de Saúde Pública aqui do estado do Ceará, coordenadora de nutrição do Centro Regional Integrado de Oncologia do CRIO, sócia proprietária da clínica Lumine Nutri, 12 anos de atuação na nutrição oncológica. Você quer fazer a primeira pergunta ou eu faço logo a segunda? Não, vá logo você. Vai que eu vou colocar uma saia justa nela hoje aqui, bem pesada, doutor. Seja bem-vindo, doutora. O que é a nutrição oncológica? Ela trabalha no preventivo, no tratamento? Como é que funciona? Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite. Boa tarde, né? Uma honra, boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa noite também, né? Porque a pessoa assiste no No horário, YouTube. né? Tá no YouTube, tá direto. Obrigada pelo convite. Então, assim, a nutrição oncológica, ela atua em todas as fases. Ela pode ser preventiva, né? Então, hoje as pessoas estão procurando mudar o estilo de vida porque a gente tem mais de 13 tipos de câncer que estão associados, por exemplo, à obesidade. Você não precisa ter ali necessariamente um histórico familiar, né? Deixa eu comigo. Então, ela entra nessa fase de prevenção, né, da doença, principalmente para quem já tem um histórico familiar, aquela família que, né, tem ali uma tia, uma avó, uma mãe. Né, é interessante fazer a prevenção. Minha avó é obesa, doutora, minha avó. Mas assim, aí não necessariamente é um histórico de câncer, entendeu? Mas é de obesidade, aí predispõe outras doenças, que vem primeiro, às vezes, como diabetes. É genética, né? A obesidade é genética, né, doutora? Isso, também, mas é muito do estilo de vida, de telas, de sedentarismo, de alimentos mais industrializados, né? Mas a nutrição oncológica, ela também vai desde o momento do diagnóstico, né? Por exemplo, fez o diagnóstico, vou para o oncologista, né? Mas a gente atua nessa fase também, por quê? Cirurgia, né? Uma mama, vamos pegar aqui, a mulher vai tirar um tumor na mama, ou tirar a mama total, né? Então, a nutrição, a gente entra no pré-operatório, fazendo um preparo imunológico para diminuir as chances de intercorrência na cirurgia, e no pós-operatório também, acelerando essa cicatrização, né? Por quê? Porque muitas vezes pode vir um tratamento após a cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia, e esse tratamento só inicia se a cicatrização estiver completa. E a gente sabe que o câncer é uma briga contra o tempo também, né? Isso é verdade. Então, a nutrição é fundamental nesse sentido. E também para quem já está em tratamento, né? Quase todo mundo já ouviu falar que quimioterapia dá muita reação, pode dar vômitos, pode dar falta de apetite, diarreia, náuseas, né? Constipação. Então, para todas essas reações que podem acontecer, a gente tem um manejo nutricional, tem uso de suplementações específicas que vão fortalecer, minimizar, evitar interrupções do tratamento, né? Então, a nutrição oncológica é uma aliada fundamental durante essa jornada do tratamento oncológico. Beleza? A nutrição, ela se baseia no que a gente come. Veja bem, agora lá vem a saia justa. Anteontem, quinta-feira, morreu o cunhado de um dos meus genros, o que é casado com a minha enteada. Ele morreu vítima de uma dor de cabeça muito grande, uma bactéria. Ele vinha com as dores e foi internado. Foi internado. Um mês, doutor, ele durou. Um mês só. Veja bem. E eu conversando com a Joana, minha esposa, meu filho, esse rapaz morreu como? Qual é
o estilo de vida dele. Aí disse, Paulo, do que eu sei, ele não comia em casa, nunca. Nem almoçava e nem jantava. Essas biroscas que tem nas esquinas, sanduíche, o almoço, na esquina. O churrasquinho, tal do espetinho na saída de 6 horas da tarde do trabalho. Sim. O tal do churrasquinho da esquina. Sim. Assado ali naquele negócio lá. O baiãozinho de doce, Sadar, eu já tive uma discussão com ele dizendo isso. Sadar, essas comidas de esquina não prestam. Ele disse, por que o senhor está dizendo isso? Então eu digo, veja bem, doutora, você come um baião de doce daquele, você não sabe qual é a origem daquele alimento. Como é que a senhora analisa esse aspecto todo? Pronto, vamos lá. Assim, a alimentação, ela está diretamente ligada com a imunidade, certo? Né? Então, os nutrientes, eles têm esse poder de fortalecer a nossa imunidade e a nossa imunidade combate as doenças, porque, na verdade, nosso corpo, ele está produzindo doença o tempo todo. Aqui dentro, né? E o nosso sistema imune é que vai lá corrigindo esses erros para que as doenças não se manifestem, não comecem a dar sintomas, né? Então, um grande aliado disso é, sem dúvida, a alimentação. E aí, essa realidade, né, das pessoas cada vez com menos tempo, comendo alimentos mais práticos, a gente sabe que hoje essa questão da fumaça, do carvão na carne, ela tem um potencial cancerígeno, né? Então, assim, a gente aqui na área da oncologia, a gente olha muito para isso, né? Por exemplo, tem determinadas áreas da nutrição que dá para incluir a Coca-Cola zero, por uma questão de calorias, ela não vai afetar ali a dieta da pessoa. A gente, do olhar da oncologia, a gente já pensa no corante caramelo 4 presente que é cancerígeno, entendeu? Então, a nossa abordagem é muito pensando nisso também, na prevenção de doenças. E, assim, os consensos mais atuais, né, até estrangeiros, assim, Aspen, eles sempre estão trazendo essa questão da nutrição. Porque os ultraprocessados, que são ou alimentos prontos, ou alimentos com... Quem faz para vender, muitas vezes, usa muito tempero industrializado para dar gosto, para ser uma comida saborosa. Então, a composição, o preparo daquela comida, muitas vezes não é saudável, né? Então, as pessoas estão se afastando cada vez mais da alimentação caseira, né? De comer em casa. Isso muitas vezes... o problema não é o baião em si, é como ele é feito, né? É um baião que você vai fazer um feijão normal, refogado com alho, cebola, um pouco de sal e o baião, um queijo, óleo dentro não teria problema, mas às vezes o baião para vender, ele vai ter ali temperos de cubo, de pozinho, outras coisas, gordura, muito creme de leite, condimentos, que são esses temperos industrializados hoje também já estão na lista dos cancerígenos, né, de aditivos alimentares. A senhora falou nesses alimentos que recebem muita fumaça. Eu lhe pergunto, e essa carne, né, como é que chama isso lá? Abafo, né? Que vem Bafo, Pois é, a gente tem que limitar, né, isso não pode ser carne defumada. Defumada, não é legal. O defumado é bom, é gostoso. Quando esse nome, carne defumada, é linda fazendo. Aí pega aquela fumaça toda. Desmancha, né? Isso. Mas a fumaça... A carne de sol, no sal, aquele sal. Aí, isso que não é legal, né? Então, o preparo, ele precisa ser ou um grelhado, ou um assado realmente sem tanta gordura, né? E hoje a gente tem essas airfry que são, né, uma mão na roda. A casa tem. Pois é, então isso... Todo mundo hoje praticamente tem. Tem, né? Mais fácil, aquelas panelas mais modernas que você quase não precisa botar a gordura e ela também não vai grudar, né? Então, tem, assim, alternativas hoje, né? Mas, assim, realmente a alimentação mantém... A senhora recomenda, então, air fry? Sim, é melhor do que o carvão, com certeza. Do que a lenha queimando sem ali. Dúvida, sem dúvida. Bom, isso aí é bom saber disso. Estou fazendo né? aqui, cara, e acaba que cai no tema, a gente acaba voltando um pouco para o CRIO, que é um centro especializado no tratamento, mas a tecnologia tem andado muito próximo do CRIO e isso tem auxiliado vocês no tratamento. Sim, lá no CRIO a gente tem dois princípios, assim, né, principais, que um é o cuidado humanizado, né, que isso é uma marca nossa, realmente a gente não abre mão. Quem entra lá já é treinado para isso, né? Conheço lá o ambiente. E as tecnologias, o avanço, né? Eu brinco, eu tô lá há 11 anos, assim,
que a reforma do CRIO nunca acaba, né? Mas é que Não faz reflexão, tá? Já tá cada vez maior, né? Uhum. E é um investimento muito alto em tecnologia. O nosso maquinário de radioterapia hoje, né? São os mais A modernos. Vectra e a Electra. Eu vi aqui duas aparelhos que foram comprados, $5 milhões cada um. Exatamente. Então, assim, o CRIO não ficou estagnado, né? Ele investe, a gente recebe pacientes de outras regiões vindo tratar aqui, porque isso realmente faz a diferença, né? Então, vai ter máquina que, por exemplo, ela tem aquela capacidade de dar uma radiação maior no tumor e menor no tecido saudável, né? Causando... Ela opera só ali na área, isso, né, eu vi aquilo a radiocirurgia, né? E onde é que entra a nutrição aí, doutor, no CRIO? Na nutrição, por exemplo, se for um paciente que ele está irradiando cabeça e pescoço, né? Tumores de cabeça e pescoço, ele provavelmente não vai conseguir, depois de algumas sessões, porque vai queimando. A radioterapia é como se você estivesse pegando sol todo dia. Dependendo da quantidade de sessões, qual já é o tamanho do seu tumor, isso vai variar, né? E mesmo com essa tecnologia, muitas vezes acaba, por exemplo, tomar água dói, arde. Então, imagina comer, né? Desconfortante. Desconfortante. Então, a gente precisa adaptar a dieta, né? Muitas vezes a pessoa vai passar ali um período numa dieta pastosa, ou numa dieta líquida, ou mesmo com dietas industrializadas, que ela vai tomar ali 200 ml por alguns dias, né? Digamos assim, de uma dieta, que é como se ela estivesse comendo um prato de arroz, feijão, verdura. Mas isso faz com que ela não interrompa, porque também se ela não conseguir comer durante o tratamento, cai a imunidade, né? A boca enche de feridinha e aí é preciso suspender, esperar melhorar, às vezes internar, às vezes hidratar, para essa pessoa conseguir retomar o tratamento. Então, é muito mais sofrido, né? Então, quando ela tem o suporte nutricional, é mais tranquilo né? A gente consegue amenizar, né? Mas tem que ter um acompanhamento constante, né? Constante. Aí lá nós somos 5, né? Então a gente avalia o paciente. É um paciente que vai precisar de um retorno de 5 dias, de 7 dias, de 30 dias, já terminou, tá só aqui querendo voltar para o peso, são 2 meses. Então isso vai muito de paciente para paciente. Não tem assim um protocolo para todo mundo. Cada paciente lá é único, né? Cada corpo é um corpo diferente, né? Se ele estiver fazendo radioterapia de ovário, por exemplo, de tumores ginecológicos ou de intestino, provavelmente vai dar ali uma diarreia. Mas, doutora, a nutricionista ela não trabalha mais na área do intestino, não, do estômago, porque, veja bem, a Preta Gil, né, sofreu agora, vem sofrendo bastante com esse problema, né, de um câncer do intestino, né? Isso. A incidência, no seu caso, no caso da sua profissão, né, nutricionista, né, senhora? É isso. Então, eu lhe pergunto, doutora, a questão do alimento que vai para o intestino da gente, que está acontecendo com ela e com tantos outros artistas, né? Como é que a senhora analisa? Não sei se eu entendi a pergunta. Muito, né? Tudo pipocado. Na verdade, assim, ela tinha um estilo de vida, por exemplo, completamente da irmã dela, que é nutricionista, a Bela Gil, né? Mas, assim, muitas vezes ali hoje a gente tem testes genéticos, né? A gente não, sem dúvida, assim, o estilo de vida é responsável pelo aumento da incidência. A gente não pode dizer que ele foi ali o que causou. Então. Sim, por exemplo, geralmente a mulher vai ao ginecologista, as pessoas vão ao cardiologista, mas nem todo mundo vai para o médico, por exemplo, para fazer colonoscopia, que é um exame que previne câncer de intestino. Todo ano. Entendeu? Então, esses programas, assim, como esse de vocês, são essenciais para a gente esclarecer, porque às vezes a pessoa não sabe que isso também é prevenção, né? Então, o ideal é ter aquele acompanhamento de saúde, procurar um médico que ele vai, ali por alguns sintomas, fazer os encaminhamentos para as especialidades e fazer os exames de prevenção, porque não é só a alimentação, a atividade física, tem que também ter o acompanhamento clínico, né? Eu tenho uma pergunta. Passa para estar calado. Estava ajustando aqui tudo para deixar bem bonitinho. Não passa agora, vai. O câncer, ele é adquirido. A gente está com você é especialista na parte de alimentação. Então, assim, eu que não tenho histórico familiar, apesar que eu tenho, né?
Estou dando essa transposição, porque minha avó morreu de câncer, né? Pode ser que eu me De cólon. uma situação, né? Cólon. Mas eu A minha mulher morreu de câncer do seio. Foi? Eu consigo Agora eu adquirir vejo. através da má alimentação. Eu posso chegar a desenvolver, doutor? Sim, você, por exemplo, você pode não ter histórico familiar, mas se o seu estilo de vida for muito ruim, agora sim, não é do dia para a noite, vamos combinar, né? Então vamos supor que você na adolescência, na escola ali, lanche da cantina, com 12 anos você começou a todos os dias de manhã lanchar refrigerante e um salgado frito. E aí você tá com 30 anos, há quantos anos você está nesse estilo de vida, entende? Não é também uma coisa do dia para a noite, por isso que a gente fala muito em estilo de vida, algumas coisas elas não eram para estar dentro de casa, alguns tipos de alimentos industrializados. Antigamente um refrigerante era quando você ia para um aniversário, ele não fazia parte das compras de casa, né? da dieta em casa. Então, hoje está tendo muita gente jovem com câncer, porque essa má alimentação está começando cada vez mais cedo, né? Mas, por outro lado, a gente também está tendo um movimento muito grande de saúde, né? De conscientização. E se você já tem, por exemplo, um histórico familiar e você tem esse estilo de vida relacionado à alimentação inadequada, falta de atividade física, você pode acelerar. Uma coisa que você ainda ia ter 10 anos para frente, você pode trazer isso para mais cedo, entende? O tabagismo e o alcoolismo. Sim, fator de risco total, né? E se for em conjunto, ele multiplica aí essa velocidade, né? Meu Deus do céu. Eu pergunto, sabe por quê, doutor? Estava vendo um filme asiático. A mulher fumando, bebendo e bastante chiclete. Eu digo, pelo amor de Deus, como é que bota isso no ar, um negócio desse, num filme? E o cigarro, ele não está associado somente a câncer de pulmão. Muitas vezes é de intestino, é de estômago, cabeça e pescoço, essa região aqui, né? A maioria dos pacientes cabeça e pescoço, que a gente chama, são tabagistas e etilistas. Um amigo meu morreu, Hélio Rocha Lima, jornalista, um câncer na língua de tanto fumar. Fumou durante 30 anos. Quando parou já era tarde. Pois é, não é uma pessoa que fumou ali um ano, entende? Então é uma vida inteira de um estilo desregrado que uma hora o corpo não aguenta mais compensar, né? Aí falha, aí o sistema imune falha e a doença aparece. A maquinazinha aqui não aguenta muito. Exatamente. Não, né? Ela, enquanto a pessoa é jovem, vai... Eu, uma vez, entrevistando não, eu fazia reportagem, aí ia para o IML de manhãzinha, para cadastro que dava entrada e tal, né? Começando em rádio, a galera joga rede dessas porcarias. E eu tava lá, entrou um cidadão lá para fazer. O cadáver entrou para ser autopsiado, 7 horas da manhã, e eu assistindo lá, a autópsia. Eu disse, doutor, um homem desse morreu de quê? Aí ele abriu e tal, e nada, cabeça tirou, nada, e eu olhando ali. Aí abriu o pulmão, nada. Mas ele fumava. Quando abriu a cabeça, eu senti o cheiro de álcool. Nossa. 7 horas da manhã. Abriu o pulmão, cheio de cigarro. Eu disse, o que foi aí, doutor? Ele disse, não, aqui não foi nada aqui ainda não, mas ele fumava e bebia muito. Vamos já aos 80 anos. Tinha morrido dentro do cinema, lá no Diogo. Aí quando ele abriu o coração, nós temos parece assim, vira brequinho, né, o coração da gente. Uma pecinha dessa soltou, doutora. Só uma pecinha dessa, soltou. Aí ele papocou. Aí o doutor mostrou aqui, Paulo, onde é que ele morreu, ó. Um infarto. Eu disse, mas doutor, o negócio desse é muito frágil, né? Diz, frágil não, esse homem viveu 80 anos maltratando, trabalhando 24 horas por dia. Qual é o carro que trabalha 24 horas por dia, mesmo você botando gasolina? É a gente que maltrata, né? Exatamente com essas escolhas de alimentação, de estilo de vida. Estresse, né? Também hoje a gente fala muito em autocuidado, em saúde mental. É mesmo. Ó, doutor! Eu tenho perguntas também para fazer, sabe? Uma pergunta Faz o microfone, fica fora do alto. Tenho muita curiosidade do que mais se recebe lá no CRIO, por exemplo. Existe uma frequência de um tipo de... Quer que eu lhe diga? Tu sabe já? Eu sei. Diga. Câncer de pele. Né, doutora? Ele é o mais incidente, por incrível que pareça, mas ele tem maior chance de cura. Muitas vezes. Né? Ele é assim, ele é o mais incidente. Eu não sei se ele realmente é o que a gente mais tem paciente no CRIO, porque muitas vezes
E às vezes quem trata é o médico de cabeça e pescoço, que trata pele, né? Então, muitas vezes são ali cirurgias, pequenas cirurgias, cauterizações que vão resolver. Claro que vai ter os casos mais avançados que vão precisar de um tratamento mais complexo. Mas assim, se a gente falar daquele paciente que passa por toda a estrutura do crio, né? Que vai fazer, por exemplo, cirurgia, rádio, químio, vai passar pela psicóloga, pela nutrição, pela fisioterapia, mama, próstata, intestino, né? A gente tem muito, assim, esse tipo de tumor. Tá vendo? E o que se eu pedisse pra você dar uma dica... Peraí, eu vou pedir uma coisa a ela. Doutora, o que eu devo comer e o que não devo comer? Olha, vou começar pelo que não Pode deve. falar, senhora? Posso. O que não deve comer? Ultraprocessados, que é ultraprocessado? Ultraprocessados são esses alimentos Enlatados? De pacote, que os temperos industrializados, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você pegar um macarrão, aquele macarrão tradicional que você cozinha, normal, que demora aí você pega um macarrão 3 minutos, um macarrão instantâneo, isso é ultraprocessado, entendeu? Opa. Você vai fazer, tem gente que não tem tempo, que mora só, vai cozinhar um feijão e vai congelar ali pequenos potinhos para a semana, não tem problema. Agora, você comprar o alimento já congelado ou na lata, isso não é legal, entendeu? Então, são esses alimentos que têm uma vida de prateleira de 1 ano, de 2 anos. Aquilo que está ali dentro para dar sabor e conservar é o que adoece, feijoada, né? então, hein? Não, mas uma feijoada... Na lata. sim, na lata. Pois é. Entendeu? Exatamente. Os embutidos, que, né, essas linguiças, Sardinhas. salsichas... Mais ou menos. A sardinha e o atum são os únicos enlatados que dá para consumir. Lava, né? A gente tem que derramar aquele óleo, despreza todo o óleo e consome só o peixe, né? Dá certo. Todo o resto dos enlatados Linguiça, não que são... o filho dele aqui é louco por linguiça. São os embutidos. Os embutidos é linguiça, salsicha, mortadela, todos esses presuntos, mesmo aqueles magros, isso é embutido. E isso desde 2012 é considerado cancerígeno pela OMS. Até que a gente não sabe a confecção, né, doutora? Pior ainda. Não sabe a confecção de uma linguiça. Não, se você assistir o vídeo fazendo esses embutidos, é o resto das peles, das unhas, do pelo, da cartilagem, com corante, com tempero. Quando eu era pequena, minha mãe fazia pra mim arroz branco feito na hora, aquela carne enlatada com cebola. Menina, eu caía de pau. Às vezes, de carne mesmo ali, não tem mais nada naquele embutido, entendeu? Por isso que a gente tá na moda dos hambúrgueres, por exemplo, os artesanais. Né? Porque tem diferença. Uma coisa é você pegar uma carne moída e fazer um hambúrguer, outra coisa é aquele pronto lá que... Eu né? vou agora para cá, para esse nosso bate-papo, e eu dizendo, Sadar, eu tô com vontade, eu dirigindo ele aqui deitado do meu lado, né, que ele trabalha comigo de manhãzinha, bem cedo, a gente faz o programa de 5 às 9, das 5 às 8, né? Ele é meu operador, produtor, locutor, menino, e é jornalista, né? Então eu aproveitei a onda e ele trabalha comigo, e tem também o programa dele à tarde, gente, todo dia de 2 às 4, Paulo Sadar, lá Sol FM 94,3. E eu dizendo, Sadar, agora, pô, a minha vontade hoje era comer assim um carioquinha recheado de carne moída. O que tu acha disso? Oh, delícia! Mas é ok. Carne moída bem feita, né? Uma carne moída caseira. O importante é assim, você temperou com sal e verduras naturais, vai ter problema nenhum, né? E o pão carioca é um pão novo, é um pão do dia, é um pão que estraga logo, né? Não é aquele pão cheio de coisa indústria que dura lá um tempão sem mofar. A gente sabe quando o pão mofa logo é porque ele foi mais natural. Aliás, o pão mofado ali, uma tomada de problema. Quem criou a penicilina não foi o Albert, né? Foi, baseado no pão, né? Foi o que inspirou ele. Interessante, né? Pois é, aí a gente... Então, assim, uma dica bem... Alguns métodos básicos, né? Que a pessoa pode ter como dica de saúde, até de prevenção, ou também o que as pessoas podem estar fazendo. Os exames constantes, o que as pessoas devem fazer? Eu acho que um check-up, né? A gente mesmo na nutrição, a gente hoje analisa os exames de sangue, né? Seja o hemograma para detectar uma anemia, uma queda de imunidade, mas esses de diabetes, de colesterol. Então, eu acho que um check-up, né? Que
muitas especialidades vão pedir. Os médicos também, por exemplo, cardiologista pede, a mulher ginecologista pede, um clínico geral. Então, assim, tem vários profissionais que vão ter esse olhar, né? Tem isso, tipo, você ter um estilo de vida saudável não dispensa os cuidados médicos, porque você pode ter, por exemplo, uma história genética, né? E aí, então, assim, é uma combinação desses fatores, né? Certo? E a gente tem uma frase na nutrição, principalmente nessa parte da oncologia, né? Que é descasque mais e desembale menos. Né? Porque o que a gente descasca? Uma fruta, Sim. Né? E o que a gente desembala são os ultraprocessados, né? Então é aquela alimentação mais caseira mesmo, entendeu? Então é Tem alguma fruta que a senhora... Olha, as frutas, de um modo geral, todas vão ser boas, assim, porque elas que têm os antioxidantes, Nutrientes, né? Nutrientes que é como se combatessem essas células cancerígenas, entendeu? Mas geralmente o nutriente da fruta está na casca, né, doutora? Geralmente? Não, em algumas, mas em algumas, né? Mas tem... abacaxi A maçã é uma fruta super interessante. A outra eu falei sobre uva. Por exemplo, uva, ela tem ali o resveratrol, que é um antioxidante, anticarcinogênico, então, mas assim, a gente tem ele mais potente naquele suco de uva concentrado, de garrafa. A maçã tem a quercetina, que também é um potente anticancerígeno, né? Só que assim, essa questão é importante. Se você não sabe, se você não está ainda ali com um profissional para individualizar para você, eu diria, eu não deixaria faltar frutas, faltar verduras, né? E mais carne branca do que vermelha. Carne branca, só frango? Frango, peixe e ovo. Suína é vermelho. Mamou, se o bicho mamou, a carne vermelha. Com aquela gordurona assim de lá. A gente tem uma recomendação de 500 gramas por semana. 500 Seria gramas, geral, para prevenção de... Então, só. Eu tô quebrando essa recomendação de culposo, viu, doutor? Mas Esse aqui é fã de panelada, mão de vaca, sarrabulho, sarapatel. Eu digo, rapaz, para cortar tanta porcaria e assim, é da nossa região, né? São vísceras. Mas aí tem o bom senso, né? Por exemplo, tem gente que toma café da manhã com panelada, com carneiro, que é uma coisa bem frequente. Bacon. Se ele conseguir encaixar isso dentro de uma... Não, primeiro, não é muito frequente. Não. Segundo, no outro dia, no mesmo dia, ele tem ali fruta, ele tem verdura, ele tem uma atividade física. Então, tem situações que dá para encaixar, tem situações que não dá também. Às vezes a pessoa já tem uma cardiopatia, tem uma hipertensão, ou tem diabetes. Às vezes a gente não vai conseguir encaixar determinado alimento, ou é um problema intestinal. Mas tem gente que dá para comer. Só que eu treino muito, gosto. Ele é viciado em academia. Certíssimo. É rato de academia. Músculo é a maior poupança que a gente pode fazer no futuro. Gosto de correr, gosto de dele, não gosto. Você tem pra ter pra começar, viu? Eu tô com 73 anos, doutor. Eu tô velho. Não, mas a expectativa de vida hoje, ó. Agora tem que se cuidar. Eu vou lá na sua clínica, viu? A senhora passar lá na dieta pra mim. Né? Pois Qual é o nome da sua clínica, doutora? Lumine Nutri. E tem o CRIO também. Do teu cliente, dali? Lumine? No BS Design, ali em frente à Praça das Flores. Tá vendo? Sabe onde é? É lá onde tem o Zio. Ali? É lá do Zio. Se eu gosto de tomar um Zio. Ponto de referência é o bar, né? Olha aí. É lá do Zio. Exatamente. A sua clínica tá lá? Bom, vou marcar uma consulta. Eu preciso mesmo, doutor, juro por Deus. Pois pois está sempre a tempo, né? Agora, esse horário que eu voltei a trabalhar, eu já estava mais de 3 anos fora desse horário. Eu emagreço, não sei por quê. Não sei se é a preocupação de acordar cedo, essa história toda. Eu acordo muito cedo, eu acordo 3h30, 4 horas. Muito cedo. Para tem trabalhar. Que adaptar, né? O horário. O horário adaptar. Doutor, então, linguiça, 0. Salsicha, 0. Não existe recomendação segura. Carne do sol. Não, pode. Entra na cota da carne vermelha. Né? De 500 gramas. Aquela carne de jumento, né? Carne de sol. de carne de boi, carne de carneiro, porco, galinha, pato. Como é que a senhora fez isso? Não, por exemplo, galinha, pato é branca.
né? Carne branca. Mas aí carneiro e porco, que é o suíno, já é carne vermelha, né? Suíno, carne vermelha? E depende muito também, assim, do preparo, né? Então, o suíno, a gente tem lombo, a gente tem pernil, são partes que chegam a ter menos gordura do que algumas partes do frango, por exemplo, né? Então, também dá para consumir, mas tem que realmente ver, assim, qual é a necessidade daquela pessoa. Mas, de um modo geral, dá preferência para as carnes brancas. Uma paçocazinha, uma carne de sol, aliás, uma... Paçoca é provocar, né? Não, eu quero saber o que é que eu vou comer a partir de agora, que eu tô no feijão, frango, peixe, ovo, verduras, uma frutinha ali do lado. Peraí, doutora. A senhora falou em ovo? Esse doido que anuncia aí na televisão o tempo todo, né? Aquela mulher do Belo, apareceu outra agora comendo 300 ovos por mês. Pois é. Que diabo é esse, doutor? Aí assim... 30 ovos por dia? Porque a clara do ovo, ela tem a proteína mais biodisponível, que a gente chama, que significa assim, você come e o corpo absorve, né? Isso é a biodisponibilidade. Então, a proteína para músculo de alimento, né, mais biodisponível é a da clara do ovo, né? Então, geralmente, essas pessoas... Assim, aí vai ter gente que vai usar um whey protein, né? Todo mundo também creatina. Não é. Mundo, não. E aí Todo também... exatamente. Aí a quantidade vai variar de pessoa para pessoa e também do objetivo, né? Do corpo que aquela pessoa quer ter, né? Então... Doutor Vícios, café. Esse aqui bebe uma garrafa de café. O café, ele acho que pelo horário, né? Também a comida. Meu café é sem açúcar, não tomo com açúcar. Ótimo. Mas aí tem só que ter cuidado de não deixar de lado a hidratação. Eu tomo água. Né? Tem que tomar muita água. Eu tomo só uma garrafinha, Só uma. 2 xícaras de café por dia. Dá uma de 6 xícaras. Refrigerante eu não gosto. Ótimo. Então, Isso é muito Não bom. tomo refrigerante. Tomei muita cachaça com Coca-Cola, olha. Foi onde eu me lasquei. Viu, doutor? Mas Cachaça com é Coca-Cola. o tempo, né? A gente vai... Eu também já consumi muita coisa, né? Que hoje eu não consumo, mas eu consumi antes porque eu não sabia. Não tinha acesso à informação, A né? ignorância. Então sempre que é tempo de comércio. modificar. Doutora Carone, que prazer tê-la aqui conosco. Viu? Realmente. Isso é um tema muito importante, que a alimentação está ligada a tudo praticamente. Tudo. Todas as O mal que doenças na sai pela boca do prevenção, homem, na... O mal tanto entra como sai da boca, né, doutora? A gente é o que a gente come, né? Então, uma máxima. Somos o que a gente come. Valeu. Certo. Obrigada também. Valeu. Bate-papo gostoso, né? Doutora Carone. Obrigado, doutora.